Olá, mulheres comprometidas, que a paz esteja com todas vocês. Vamos para mais um dia desse livro, Uma Vida com Propósitos. Estamos chegando na reta final desse livro. Estamos no dia 39 e o nosso tema de hoje é Equilibrando Sua Vida. Vivam com o devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Efésios 5:15. Não permitam que os erros dos maus conduzam vocês pelo caminho errado e façam vocês perderem o equilíbrio. Segundo Pedro 3:17. Bem-aventurados os que vivem em harmonia, pois sobreviverão a todos. Uma das competições das Olimpíadas de Verão é o pentatlo, composto de 5 modalidades: tiro, esgrima, equitação, corrida e natação. E o objetivo do pentatleta é vencer todas as 5 provas, não apenas uma ou duas. Sua vida também é um pentatlo com 5 propósitos, que devem ser mantidos na mesma proporção. Esses propósitos foram praticados pelos primeiros cristãos em Atos 2, explicados por Paulo em Efésios 4 e exemplificados por Jesus em João 17. Mas então, resumidos no grande mandamento e na grande comissão de Jesus, essas duas declarações resumem todo este livro, os 5 propósitos de Deus para a sua vida. E o primeiro propósito é: ame a Deus de todo o seu coração. Você foi formado para o prazer de Deus, portanto, seu propósito é amar a Deus por meio da adoração. Segundo propósito: ame o próximo como a si mesmo. Você foi formado para servir, portanto, seu propósito é demonstrar amor a outras pessoas por meio do ministério. E o terceiro propósito é: vá e faça discípulos. Você foi formado para uma missão, portanto, seu propósito é compartilhar a mensagem de Deus por meio do evangelismo. Quarto propósito: batize-os. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Portanto, seu propósito é se identificar com a igreja do Pai por meio da comunhão. 5 propósitos: ensine-lhes todas as coisas. Você foi formado para se tornar semelhante a Cristo. Portanto, o seu propósito é amadurecer por meio do discipulado. Um compromisso sério com o grande mandamento e com a grande comissão fará de você um grande cristão. Manter os 5 propósitos em igualdade não é nada fácil. Todos tendemos a enxergar nos propósitos que nos despertam maior paixão e a negligenciar os demais. E as igrejas fazem a mesma coisa, mas você pode manter sua vida equilibrada e estável, juntando-se a um grupo em que haja incentivo mútuo à responsabilidade, de modo que você possa avaliar regularmente sua saúde espiritual, registrar seu progresso em um diário pessoal e transmitir o que aprendeu a outras pessoas. Essas 4 atividades são importantes para que a vida seja dirigida por propósitos. E se você deseja seriamente se manter no caminho certo, precisará desenvolver esses hábitos. Converse sobre o assunto com um companheiro espiritual ou em algum grupo. A melhor maneira de assimilar as ideias deste livro é discuti-las com outras pessoas no ambiente de um grupo da igreja. A Bíblia fala: com o ferro torna cortante o ferro. De igual modo, as pessoas podem aperfeiçoar umas às outras. Aprendemos melhor em comunidade. E a nossa mente fica mais aguçada e nossas convicções mais profundas por meio da conversação. Insisto em que você reúna um pequeno grupo de amigos.
e forme um grupo de leitura de uma vida com propósito. Reúna na sua igreja, ou na sua faculdade, ou no seu ambiente de trabalho e convide amigos e forme esse grupo para você poder avaliar e rever o motivo, o real motivo de você estar aqui. E uma vida com propósito, a fim de rever os capítulos semanalmente. Vocês também podem discutir as implicações e as explicações de cada capítulo. Isso é muito importante, né? Perguntem-se e daí e agora o que isso significa, o que vai significar para você, para sua família, para sua igreja, o que você vai fazer a respeito disso. E Paulo ele diz: ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam. E um pequeno grupo de leitura proporciona muitos benefícios que não podem ser alcançados somente por um livro. E vocês podem comentar o que estão aprendendo e discutir exemplos da vida real. Podem até orar, incentivar e apoiar outras pessoas a meditar, que começarem a viver esses propósitos. Vocês podem induzir essas pessoas a gostarem de ler esse livro. Lembrem-se de que fomos feitos para crescer juntos, não separadamente. E a Bíblia vai dizer: encorajem uns aos outros e fortaleçam uns aos outros. E o incentivo também a estudar a Bíblia individualmente. Registrei como notas no fim desse livro mais de 1000 passagens da Bíblia utilizadas neste livro, para que vocês possam estudá-las em seu contexto. Vocês podem também fazer um autoexame espiritual periódico. A melhor forma de harmonizar os 5 propósitos em nossa vida é por meio de uma autoavaliação periódica. E Deus, ele nos dá grande valor a esse hábito. Nós somos orientados pelo menos 5 vezes nas Escrituras a verificar e examinar nossa saúde espiritual. Você sabia disso? E a Bíblia vai dizer: testem-se para saber se vocês estão firmes na fé. Não se enganem pensando que tudo está garantido. Crie o hábito do autoexame. Vocês precisam de evidências de primeira mão, não apenas de ouvir dizer que Jesus Cristo está em vocês. Façam esse teste. Se o resultado não for bom, tomem alguma providência. E como objetivo de manter a saúde física, você precisa ir regularmente ao seu médico para verificar seus sinais vitais, pressão sanguínea, sua temperatura, seu peso e assim por diante. Para a sua saúde espiritual, você precisa examinar regularmente os 5 sinais vitais da adoração, da comunhão, do crescimento, do caráter, do ministério e da missão. Vamos analisar a forma como vivemos e reorganizar a vida conforme a direção do nosso Pai. Eu vou te dar uma dica. A melhor forma de consolidar o progresso no cumprimento dos propósitos de Deus para a sua vida é mantendo um diário espiritual. Que tal você anotar o seu progresso em um diário? Seria bom, né? Então, não se trata de um registro dos acontecimentos, mas das lições de vida das quais você não gostaria de se esquecer. E a Bíblia vai dizer que é fundamental que nos apeguemos com firmeza ao que ouvimos para que não nos desviemos. Não é isso? Podemos também nos lembrar do que registramos. Escrever ajuda nós a esclarecer o que Deus está fazendo em nossa vida. Os pensamentos se desembaraçam quando nos passam pelos dedos. A Bíblia registra várias ocasiões em que Deus ordena a alguém a manutenção de um diário espiritual.
Por exemplo, conforme a orientação do Senhor, Moisés manteve um registro da programação deles. Não lhe deixa contente o fato de Moisés ter obedecido à orientação de Deus de registrar a jornada espiritual de Israel? Se ele fosse preguiçoso, seríamos privados das poderosas lições de vida do livro de Êxodo que ele nos deixou. Embora seja improvável que seu diário espiritual venha a ser tão amplamente conhecido quanto o de Moisés, ele ainda é importante. Então vamos ler, né? Vamos ter esse hábito de ler. E Moisés, ele registrou as etapas da jornada dele. Sua vida é uma jornada, né? Não é diferente. Naquele tempo, no tempo de Moisés, foi registrado tudo. E hoje em sua vida também é a mesma coisa, né? Uma jornada merece um diário. Eu espero que você, tendo uma vida dirigida por propósitos, escreva sobre as fases de sua jornada espiritual. Não anote apenas o que for agradável para você, tá? As maiores lições vêm do sofrimento. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele mantém um registro de nossas lágrimas. Sempre que ocorrem problemas, lembre-se de que Deus os utiliza para cumprir todos os 5 propósitos em sua vida. Então, tudo tem um propósito. Os problemas vão forçá-lo a se voltar mais para Deus e o farão buscar mais a comunhão mais íntima com os outros, construir um caráter semelhante ao de Cristo e exercer um ministério. Também vão gerar um novo testemunho. Todo problema é dirigido por propósitos. Uma das coisas que me chamou assim a atenção nesse livro que estamos lendo é que ele, dia após dia, ele nos ensina, né? E tem uma coisa desse livro que me deixou assim, que me chamou a atenção, que está escrito assim: bem no meio de uma experiência dolorosa, o salmista escreveu: que isso fique escrito para que os nossos descendentes saibam o que o Senhor Deus fez e para que o louvem aqueles que ainda vão nascer. Olha que importante. Você deve às futuras gerações a preservação do relato de como Deus o ajudou a cumprir os propósitos daquelas pessoas neste mundo. E trata-se de um testemunho que continuará a ser dado muito tempo depois que você estiver no céu. Transmita aos outros aquilo que você sabe. Se você quer continuar crescendo, a melhor forma de aprender mais é transmitir o que você já aprendeu. Quem abençoa os outros é muito abençoado. Quem ajuda os outros também recebe ajuda. Quem passa adiante as suas impressões obtém ainda mais de Deus. Agora você compreende o propósito da vida? É sua responsabilidade levar adiante essa mensagem. Deus o está convocando para ser seu mensageiro. Você provavelmente conhece centenas de pessoas que não sabem qual é o propósito da vida delas. Então, vamos aproveitar para compartilhar essas verdades com seus filhos, amigos, seus vizinhos, seus colegas de trabalho. Se você der este livro a um amigo, acrescente uma mensagem pessoal na página da dedicatória. Quanto mais você sabe, mais Deus espera que você use tal conhecimento para ajudar os outros. Tudo aqui é feito para a glória de Deus, né? Agora você imagina como o mundo seria tão diferente se todos nós conhecêssemos o nosso propósito. Então você consegue entender qual é o seu propósito aqui? Deus, hoje, ele chama cada um de nós para realizar a mesma obra. Ele não quer apenas que vivamos seus propósitos, mas que ajudemos outras pessoas a fazer o mesmo. Olha que máximo. Então, viva com propósito, viva o seu propósito.
E bem-aventurado os que vivem em harmonia, vivam com o devido senso de responsabilidade, não com homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem, né? Então, eu me despeço desse livro maravilhoso que estudamos e eu espero que eu tenha ajudado. Eu agradeço pela oportunidade desse audiobook e que a paz esteja com todas vocês. Amém.